Graça de Deus possa estar mais uma vez na sua vida, que o Espírito Santo de Deus venha te dar entendimento para você entender o que nós vamos ler aqui, né? Hoje eu vou trazer um tema aqui, que a Bíblia fala que nós não somos mais pecadores. E nós não somos mais pecadores. Não sou eu que digo, a Bíblia fala, está escrito que nós não somos mais pecadores. E você vai entender, tá? O sistema quer que você creia que você é pecador. Para quê? Para que você venha. Eles querem que você creia para você levar dinheiro até eles. Mas Jesus já morreu pelos nossos pecados. Nós não temos que pagar mais nada. Jesus já morreu pelos nossos pecados. Então, ou seja, eles estão mudando a Bíblia, eles estão mudando as igrejas, eles estão mudando a verdade. É só você ler a Bíblia e ver se os apóstolos pregavam como eles pregam hoje, meio gida, toalhinha, meia, fogueira santa, buscar Deus no monte. Não existe isso. Entendeu? Não existe esse tipo de coisa. Água de Israel, óleo ungido, envelope, não sei o que, campanha das portas abertas. Não existe. Temos que ler. Vocês têm que ler a Bíblia. Entendeu? Ou seja, para que não seja levado por esse tipo de doutrina. Colossenses 1, 21. Eu quero que você entenda. Eu quero que você abra a mente para a verdade. Não seja mais levado por esse engano. O povo de Deus está na mão de lobos disfarçados de ovelha, essa é a verdade. E Deus ele está levantando pessoas para alertar aqueles que acreditam no que está escrito na Bíblia. Para você crer, para você acreditar, você tem que crer no que está escrito na Bíblia. E o que eu falo, não falo da minha cabeça, eu falo o que está escrito. Ou seja, eu não vou falar coisa que eu tiro daqui. Entendeu? Eu vou falar coisa que está aqui. Eu vou falar tudo que eu falo é baseado nisso aqui, que está escrito aqui. Eu não posso falar de coisas que não estão escritas aqui. Entendeu? Eu não estou aqui perdendo alguns minutos para te falar mentira. Eu quero aqui te mostrar a verdade que você não escuta. Entendeu? Então vamos lá, Colossenses 1, 21. Paulo dizendo aqui: a vós também, que noutro tempo eras estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más. Olha o 22. O tema que eu estou trazendo aqui é que nós não somos mais pecadores de acordo com a Bíblia. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis, tá bom? E inculpáveis. Colossenses 1, 22. Ou seja, muitos pastores, bispos, padres, dirigentes de igreja, todo mundo falando que o povo é pecador. E o povo não lê a Bíblia, o povo tudo ignorante, por não ler a Bíblia, o povo é um fantoche. O que eles fazem? Eles abaixam a cabeça e aceitam. Eles dizem assim, vocês são pecadores. E eles abaixam a cabeça e acreditam. Por quê? Não tem conhecimento nas escrituras. Ou seja, o pastor vai lá, você senta no banco e o pastor chama você de pecador. Mas você aceita por quê? Porque você não tem conhecimento nas escrituras. A Bíblia fala que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Meu irmão, se você está dentro da sua igreja, se você busca, a Bíblia fala que nenhuma condenação há para você. Quando fala nenhuma condenação, é que você não é condenado e não há nada de errado em você. Colossenses 1, 22. Para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Ou seja, você não tem culpa. Que pecado era transgressão de lei. Pecado era transgredir lei. Nós não somos mais pecadores. Então, nós não somos mais pecadores. Por quê? Porque pecado era transgressão de lei. Não sou eu que está dizendo isso. É que está escrito. Lá em João, no livro de João, diz assim no livro de João: todo aquele que pratica pecado transgride a lei. Ué, o que tem a ver lei com pecado? Por quê?
Por quê? O que tem a ver ali com o pecado? Porque de fato o pecado é transgressão de lei. Então você, quando eles não ouviam, quando eles não obedecessem toda a lei, eles eram pecador. Não adianta eles seguir 612 e faltar uma, continuava sendo pecador. Por quê? O que está escrito lá, que todo aquele que pratica pecado transgride a lei. Ué, todo aquele que pratica, que comete pecado, ele é o quê? O que ele estava fazendo? Ele estava transgredindo a lei, ele estava desobedecendo a lei, ele estava em falta com a lei, ele não estava cumprindo a lei. Por quê? Pecado é transgressão de lei. Aí você pode me falar assim, mas lá em 1 João 8 diz assim, que se dissermos que não temos pecado, não há verdade em nós. Mas eu vou dizer para você que quando João ele estava dizendo isso, ele estava falando isso, ainda que Jesus, o Nazareno, já estivesse sido morto naquela cruz, ali se cumpriu a lei espiritual. A lei espiritual, mas a lei física, ela permanecia. Por que a lei física permanecia? Porque o templo lá em Jerusalém ainda estava de pé. Então, quando o templo ainda estava de pé, havia sacerdócios, havia dízimo, havia oblações, entendeu? Então, enquanto houvesse o templo de pé, ainda havia lei, havia transgressão de lei. Ou seja, havia lei, havia cumprimento de lei. Agora as coisas todas se consumaram quando Jesus disse aquelas palavras deles, que não haverá aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quando o templo caiu, então, não, quando o templo ele caiu de fato, acabou o sacerdócio, acabou os dízimos, acabou as oblações, acabou a transgressão de lei. Por que acabou o pecado? Porque pecado era transgressão de lei. A Bíblia fala que Jesus elevou sobre si todos os nossos pecados e iniquidades. Ou o que está escrito aqui não tem sentido nenhum. Agora, se você prefere acreditar no que seu pastor fala do que está escrito aqui, então é melhor pegar a Bíblia e jogar fora. É melhor pegar a Bíblia e jogar no mato, porque eu prefiro dar ouvido a um dirigente de uma igreja, a um pastor, um bispo, um presbítero, do que o que está escrito aqui. Se a Bíblia fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando fala nenhuma condenação, é nada. E uma que pecado era transgressão de lei. Lei era para os judeus, nós não somos judeus, nós somos gentios. Nós não estamos no tempo da cruz, nós nascemos depois da cruz. A Bíblia fala que nós somos salvos pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Entendeu? E lá no livro de João fala que todo aquele que pratica pecado transgride a lei. Porque, de fato, o pecado era transgressão de lei. Então, o pecado era não obedecer à lei. Não sou eu que está dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Se a Bíblia fala que pecado era transgressão de lei, se a Bíblia fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e você senta no banco da sua igreja e escuta o seu dirigente dizer que você é um pecador, infelizmente a sua Bíblia não tem valor nenhum. O conteúdo aqui dentro não tem valor nenhum. Você pode pegar e jogar no mato a sua Bíblia, porque você prefere dar ouvido a um que diz que você é pecador. Se a Bíblia fala que não há mais pecado em nós, que Jesus elevou sobre si todas as nossas dores, iniquidades e pecados. E outra, todo aquele que pratica pecado transgride a lei. De fato, pecado era transgressão de lei. Nós não estamos mais na lei, nós estamos na graça. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Se você está de fato em Cristo Jesus, você não é pecador. Agora, quando você fala que lá em João, 1 João 8 diz assim, se dissermos que não há pecado em nós, a verdade então não está em nós. Eu vou te dizer mais uma vez que João ainda estava na lei. A lei ainda física prevalecia, porque o templo ainda estava de pé. O templo ainda estava de pé, e com o templo de pé prevalecia dízimos e outros tipos de coisa prevalecia, porque os dízimos, o templo ainda estava de pé.
Então, meus irmãos, se a Bíblia diz que não há pecado em nós, que nós somos salvos pela graça, que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, e o pastor seu fala que você é pecador, então essa passagem que eu acabei de ler para você também aqui não faz sentido nenhum. De que sentido faz você carregar uma Bíblia que fala que você não é mais pecador? De que adianta você carregar uma Bíblia que fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus? E você chega no seu banco da sua igreja e vê o seu pastor falar que você é um pecador? De que adianta o que está escrito aqui? Pegue ela e jogue fora. Se você prefere ser levado por todo tipo de doutrina, porque prefere escutar mais do que o seu dirigente fala do que no que está escrito aqui, então isso aqui para você não tem sentido nenhum. É por isso que eu, de fato, deixei esse sistema, um sistema religioso, um sistema que amedronta, um sistema podre, um sistema corrupto, um sistema que só pensa em si mesmo, entendeu? Porque essa é a verdade. A Bíblia fala que tem que ter coragem para pregar a graça, porque tem que ter coragem mesmo. Eu não temo homem nenhum, a única pessoa que eu temo é só Deus, aquele que tem o poder de fazer o sol se levantar. Entendeu? Enquanto Deus me permitir que eu fale, eu vou falar. Vou falar a verdade de acordo com a Bíblia. Entendeu? Depois você vai ler lá Mateus, lê lá Mateus, o livro de Mateus para você entender, Mateus 12, 24 para você entender. Agora, eu vou te falar uma verdade. Se você prefere ser levado por todo tipo de doutrina, ou seja, se você prefere sentar no seu banco e escutar que o pastor falando que você é um pecador, se a Bíblia fala que não há mais pecado em nós, meu irmão, então eu sinto muito, você não acredita no que está escrito na Bíblia. Fiquem na paz de Deus.